Aqui e agora é o seu Piairote. É o lugar de você tomar uma decisão que mudará a sua vida para todo o sempre. Êxodo 14, a partir do verso 15, nós observamos que Deus age com mão forte para retirar o seu povo de um cenário de sofrimento. Deus age com mão fortes para tirar o seu povo de uma situação embaraçosa que eles viviam há anos. Era sofrimento, era miséria, era dores e era humilhação. Parecia que os olhos de Deus não estavam a contemplar, a observar o que o povo de Deus passava, mas era apenas um achismo, porque não há nada que os olhos de Deus não acompanhem quando se trata dos seus filhos, do seu povo. Deus pode até se silenciar por um momento, mas Ele está a observar. Como Pai, permite que algumas coisas aconteçam para compreensão, amadurecimento, crescimento, mas Ele está acompanhando tudo de pertinho. E os olhos de Deus estavam a observar o seu povo em cativeiro, em sofrimento, muitas das vezes desejoso de não estar no cativeiro, muitas vezes ansiosos para sair do cativeiro. Fala para o teu irmão, fala assim para ele, é ou não é? Quantas vezes queremos sair de um cenário, de uma cena, mas não é tão fácil assim? Desejamos, mas não avançamos. Caminhamos, mas não ultrapassamos limites. Mas Deus está observando. Deus está acompanhando. E é dentro desse cenário que o povo se encontra. E esse período levou um povo a se tornar ansioso, ao mesmo tempo depressivo e desesperançoso. É quando Deus então age com mão forte para mudar o cativeiro do seu povo. Então Deus levanta um homem para ministrar sua palavra ao coração daqueles que se encontravam depressivos, ansiosos, desesperançosos, não por falta de fé, mas pela situação em que estavam vivendo. Querendo não viver, mas não conseguiam deixar de viver. Tem alguém comigo aqui? Fala, talvez esse seja você. Que já não quer mais essa situação, mas não consegue sair dela. E a pergunta é, o que é que eu vou fazer? E a Bíblia diz que Deus age com mão forte e arranca o povo daquele cenário, daquele quadro, e leva eles para um lugar que nós chamamos de Piairote. Fala para o teu irmão, o que é isso? Queria esse lugar aqui. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Moisés estava agora obedecendo a palavra de Deus, indo pelo caminho que Deus direcionou. Mas nesse momento, a Bíblia diz que
a nuvem, essa fumaça que estava diante deles, tomou uma outra posição para sua retaguarda, para suas costas, porque os inimigos estavam vindo. E então aquela parte de trás se tornou noite, se tornou trevas, mas à frente estava a montanha, e do lado, as montanhas da verdade e o mar à frente. Há momentos na nossa vida que é difícil escolher, é difícil tomar uma decisão. Como obedecer a palavra de Deus se eu não consigo enxergar o caminho? O inimigo está vindo atrás de mim. Montanhas estão ao meu lado e há um mar à minha frente. Estou no meio de um lugar onde eu preciso tomar uma decisão, pois esse é o nome de Pierote, lugar de decisão. Fala para o teu irmão. Fala para ele, bate no ombro dele e fala: talvez aqui e agora é o seu Pierote. É o lugar de você tomar uma decisão que mudará a sua vida para todo o sempre. Agora pense em que decisão você poderia tomar nesta noite que vai mudar a tua história. Observa que os inimigos não cansam de perseguir o povo de Deus. Não importa o quanto você caminhe, o quanto você corra, eles não se cansam e eles também não se fadigam. A única coisa que impede eles de se achegar até nós é a presença de Deus. Alguém comigo? E fala: essa presença está contigo nesta noite. A palavra do Senhor diz que naquele momento em que Moisés se joga no chão para orar ao Senhor, Deus diz a ele: Moisés, por que tu clamas a mim? Você está impedindo o povo de me obedecer. A história diz, os antigos relatam que havia muitos que queriam entrar no meio do mar. Não se sabe se por medo ou fé, mas queriam. Mas Moisés se colocou na frente e diga: não, eu vou orar. Moisés não entendeu. Observa bem isso, porque Deus já havia dado uma direção que era ir, mas Deus sabia que o mar estava lá, porque foi Ele que criou e foi Ele que estabeleceu naquele lugar. E se Deus havia dito a ele que era por ali que ele queria ir, que ele tinha que ir, então faltou só um pouquinho de fé no coração de Moisés, tomado pelo medo e pela racionalidade. Fala para o teu irmão: a racionalidade é boa, mas paralisa a fé. Se racional é bom, só não exagera. Porque a razão é algo que você precisa ver. A fé é o contrário. Então a razão vai bater de frente com a fé. E o que deve prevalecer é a glória a Deus. Eu não estou vendo, mas eu creio. Pela racionalidade, Moisés estaria até agora lá e já estava morto, e o seu nome não estava escrito no livro da vida. Mas pela fé, ele saiu e chegou do outro lado. Fala: assim será contigo em nome de Jesus. Sacode até o irmão, até ele dar um glória a Deus e fala: você não precisa ver, meu irmão. Pelo amor de Deus, tenha fé. Tenha fé. Já deu certo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É porque ultimamente tem uns crentes tão racionais
A gente deveria colocar o evangelho como pentecostal racional. E mudar um pouco da palavra e dizer, sem ver, é impossível agradar a Deus. E eu quero que nesta noite você entenda que se Deus já movimentou o teu coração para algo que o glorifica, que o engrandece, por favor, não pense muito. Se lança nos braços de Deus, confia nele, que ele tem um lugar melhor e maior para você. Chega de coisa pequena, que mente pequena, que fé pequena, né, pastor Leandro? Bate no ombro do pastor Leandro e fala, aquela congregação vai crescer muito. Já começou isso. Desde a última palavra você já viu o mistério e o movimento acontecer, vai vir mais. E observa que agora, senhores, quando Moisés atravessa, que chega do outro lado, começa uma nova história. Tem alguém comigo de verdade? Fala, Deus só age como um forte na nossa vida, porque quer que a nossa história seja uma história que o glorifique. Fala, Deus quer ser glorificado na sua vida. Deus quer que você conte as fraquezas, as derrotas, mas o que Deus fez na sua vida logo depois de todas elas. Deus deseja que você diga, olha quem eu era e agora quem eu sou. Olha o que eu passei e olha o que eu estou vivendo. É isso que Deus deseja de cada um de nós. É por isso que Deus age na nossa vida com mãos fortes. É por isso que Deus faz na minha, na sua, na nossa vida o que nós não poderíamos fazer, Ele fez. Nos tirou. Qual foi o lugar que Deus te tirou, hein? E a Bíblia diz que agora Ele atravessou para o outro lado. Fala, Deus quando tira alguém com mão forte, Ele não larga, Ele não joga em qualquer lugar. Ele conduz pelos seus caminhos e mantém a sua segurança. Fala para o teu irmão, você está guardado e seguro. Se você com Deus atravessou para esse lado de cá. Agora deixa eu ver quem é que já tomou essa decisão, já está do lado de cá. Levanta a mão para mim ver. Vou atrás de você já já. Escuta, estou encerrando. A Bíblia Sagrada diz que eu quero ensinar algo para vocês maravilhosos, que vocês vão amar. Eu não sei se vocês já viram isso. Quando Deus tirou o povo com mão forte, Deus falou assim, peraí, eu estou jogando eles. Quem é que está no deserto aqui? Levanta a mão para mim assim. Quem está passando pelo deserto? Eu não sei qual deles. Tem alguém no deserto assim mais alto? Bom, gente, tem mão direita? Levanta mais alto aí. Isso. Nossa, bem-vindo ao clube, hein? Você não está sozinho, não. Escuta. A Bíblia diz que quando Deus começa a atravessar pelo deserto, para de chorar no deserto e para de reclamar, por favor. Sabe por quê? Olha o que diz a Bíblia em Êxodo 13, versículo 21. Então Moisés estendeu a vara sobre o mar. Êxodo 13. Eu sei que eu tinha errado. O Senhor ia adiante deles. Peraí. O que está escrito aqui? Quem ia diante deles? Então, por favor, olha para a sua frente e entenda, você não está sozinho nesse deserto. Tem alguém comigo aí? Bate no ombro dessa pessoa e fala, por favor, você tem que crer. Fala, deixa de ser racional, pelo amor de Deus. Tenha fé. Fala, há um Deus que está na tua frente nesse deserto. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Não estamos só. E olha, para mostrar
Calma. De dia, ele ia como? E uma coluna de nuvem. Por quê, irmão? Porque no deserto o sol é escaldante. Então o Senhor tampava o seu povo, eu estou falando de milhões, como uma galinha que ajunta debaixo das suas asas os seus pintinhos, assim ia o Senhor, guiando, conduzindo, é por aqui, debaixo de sombra, protegendo, dizendo, não te deixo só. Fala, Deus está contigo. Para de murmurar. Mas a noite vem. O dia passa, a noite chega. E olha o que acontece. À noite você está só. À noite Deus te abandona. Não, né? Por quê? Porque de noite Ele está numa coluna de... Meu Deus do céu, por que a noite é coluna de fogo? Você sabe que no deserto, irmão, é a noite que os animais mais venenosos vêm em nossas direções, as serpentes do deserto, os escorpiões. Porém, essa coluna de fogo não permitia que nada, nem ninguém se aproximasse do povo de Deus. Isso está dizendo o seguinte: você pode dormir tranquilo, porque eu, o Senhor, não durmo nunca. Eu te guardo de dia, eu te guardo de noite. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua segurança. Bate no ombro do teu irmão e fala, você está querendo nisso? Fala, Deus está te tirando de mão forte de uma situação, de um momento, e Ele não vai te deixar só, jamais. Mas eu quero agora, veja, esse cenário, estou encerrando. Cadê pode se montarem aqui, os líderes, os obreiros, vamos para a Santa Ceia. Ah, não, perdão. Os obreiros aí, pega o envelope aí, Alex. Escuta, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é que já leu que Deus dá uma ordem a Moisés, o povo tem muita sede, deserto não tem água? Você pode encontrar uma pequena poça de vez em quando ao amanhecer, um pequeno oásis, mas não para milhões de pessoas, não para saciar a sede de milhões de pessoas. Então aquele povo tem sede, quer matar Moisés, há uma nuvem que guia durante o dia, uma coluna de fogo à noite, beleza. Mas e a sede do povo? Aí Deus diz a Moisés, Moisés, vai lá e fala a rocha. Moisés nervoso, porque o povo faz isso com a gente, né? O povo deixa a gente nervoso. E Moisés foi lá e... Mas eu quero perguntar uma coisa para os senhores para encerrar. O povo só teve sede 2 vezes, porque a Bíblia diz que da rocha saiu água 2 vezes. E o povo, durante 40 anos, só bebeu água 2 vezes? Alguém comigo aqui ou desviou a metade? 1 Coríntios capítulo 10, aqui eu encerro. Nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo no deserto há muito tempo. Deus os guiou, enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Assim, Ele os levou em segurança através do mar. Isso poderia ser chamado seu batismo, batizando-os tanto no mar como na nuvem, como seguidores de Moisés, representando sua submissão a Ele como seu. E por um milagre, todos comeram da mesma comida espiritual. Do que ele está falando? Do maná. E beberam da mesma bebida. Do que ele está falando? Da água que saiu da... Vamos lá, calma aí. Pois eles beberam da rocha espiritual
Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que além da nuvem que seguia, Deus seguindo eles com a nuvem, com a coluna, havia uma rocha que se movia o tempo todo atrás do seu povo. Fala para o teu irmão, você entendeu? Dá mais um glória aí. Pastor, eu não entendi, essa rocha se movia? É, irmão. Como? Não me pergunta. Mas tem uma coisa. Calma, não acabou não. Era uma rocha qualquer? Não, irmão. Esse povo foi saciado durante 40 anos, porque essa rocha caminhava atrás dele, e todas as vezes que eles tinham sede, essa rocha jorrava uma cachoeira que saciava a sede de milhões e milhões de pessoas. Essa rocha não ficava parada no deserto. Todos nós sabemos que o deserto no Egito, principalmente, é de muitas rochas, mas essa se movia, essa caminhava atrás do seu povo. E olha aqui, Cristo estava lá com eles, como uma rocha espiritual. Quem pode dar um glória ao nome do Senhor? Os livros antigos já falam isso, que era o próprio Cristo, que como rocha seguia o povo, saciando a sede do povo no deserto. Querido, você não leva a mão não. Não leva a mão não. Como não servir a esse Deus? Como não crer nesse Deus? Aí eu pergunto, tem fé para crer nisso? Ou você acha que ele só poderia ser uma nuvem e uma coluna de fogo? Talvez no seu coração você vai dizer, ele não poderia ser uma rocha que se movimentava. A coluna se movimentava, a nuvem se movimentava e a rocha se movimentava. Deus cuida de nós. E Deus quer nos levar em segurança, suprir as nossas necessidades e saciar a nossa sede. Alguém comigo? Segura a mão do teu irmão. Cadê os músicos? Vão subir, pode subir. Os envelopes já foi repassado. Segura a mão do teu irmão e fala assim, em nome de Jesus, irmão, hoje Deus te tira desse deserto para te conduzir por um caminho mais excelente. Vai ter maná, vai ter rocha, vai ter coluna de fogo e vai ter nuvem para te guiar. Vamos vencer com Jesus juntos, vamos? É por isso que Jesus vai dizer, quem tem sede, vem a mim e beba. Quando ele usa essa expressão, ele está usando a mesma linguagem do povo do deserto. Porque lá no deserto, ele jogou água, mas o povo bebeu e pereceu. É por isso que ele vem e beba, para que tenham vida e vida em abundância. Aqui é o cenário que eu quero trazer a vocês. O que vamos agora decidir nesse lugar de decisão? Estamos no Piairote. O que a gente decide? Nós bebemos dessa água, comemos desse maná, estamos sendo guardados e protegidos pelo Senhor em todos os dias e noites. Mas qual decisão nós vamos tomar? Que decisão nós vamos tomar? Nós vamos ficar do outro lado do mar? Ou vamos atravessar para a direção que Deus está nos dando, para uma terra que mana leite e mel?